Você que não estava no domingo passado, nós damos início à nossa série Bom Menino, o verdadeiro presente. Obrigado, Senhor Antônio. Nós usamos como texto base aquela passagem que diz: quando os magos do Oriente, alguns homens que eram magos do Oriente, foram visitar o menino Jesus. E a gente discutiu um pouco, dizendo que para grandes acontecimentos serem presenciados, é necessário que você renuncie a algumas coisas, é necessário que você enfrente as dificuldades, e é necessário que você entenda realmente por que você está fazendo aquilo. E aí, no caso dos magos, no nosso caso, nós temos que adorar a Deus por quem Ele é. Nós não estamos aqui na terra para simplesmente estarmos aqui de passagem e depois ou desfrutar da vida eterna ou estar condenado eternamente no inferno. Nós estamos aqui com um propósito, e o nosso propósito é renunciar tudo por Cristo, aquele que nos salvou, estar sempre entendendo que as dificuldades podem até vir, mas nós temos que se manter firmes no nosso propósito, assim como aqueles magos se mantiveram firmes até o objetivo. Seguiram a estrela, olhando para a estrela, falaram assim: eu vou até onde essa estrela me levar. Eles chegaram até Jesus e o adoraram por quem Ele era. Eles adoraram uma criança. Naquele momento ali, Jesus ainda não havia feito milagres, Jesus ainda não havia demonstrado um pouco da sua divindade, mas eles adoraram a Jesus pela sua essência, porque Ele era o verdadeiro Deus. E hoje eu quero conversar com vocês num outro episódio, um pouquinho antes, e a nossa leitura dessa noite será lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Diz assim a palavra de Deus: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Jesus. O que diz a seu respeito? Quem é Jesus? Ele é o próprio Deus? Ele fez tudo e faz tudo no tempo certo? Por que eu estou querendo dizer isso? Algumas pessoas, ao decorrer da história da igreja, tiveram alguns problemas com a divindade de Cristo Jesus
com a natureza de ele ter 100% homem e 100% Deus. Os gnósticos, por exemplo, não acreditavam na sua encarnação. Eles diziam que não era possível alguém ser o próprio Deus e morrer e ressuscitar. Alguém que era o próprio Deus não poderia nascer de alguém pecador. Então os gnósticos iam totalmente contra a divindade do Filho de Deus, e principalmente dizendo que alguém que era humano não poderia ser ao mesmo tempo Deus. Já os ebionistas acreditavam que ele era apenas uma emanação de Deus, mais uma vez colocando em xeque quem era o Filho de Deus, dizendo assim: tá, tudo bem, tem um tal de Jesus que vocês estão falando aí, mas ele não é o próprio Deus. Ele é algo parecido com Deus, ele é algo que Deus enviou, mas ele não é o próprio Deus. Já o arianismo, que também já é muito conhecido, difundido, acreditava que ele era a primeira criação de Deus, dizendo que mesmo assim ele não era o próprio Deus. E todas essas linhas teológicas, digamos assim, liberais e errôneas, nós sabemos que está querendo ir contra o verdadeiro evangelho puro e simples, porque todas as vezes que atacamos a divindade de Cristo Jesus, toda vez que nós vamos contra quem é Cristo Jesus realmente, que é o próprio Filho de Deus e a sua grandeza, e quem Ele é, e que Ele faz todas as coisas no tempo certo, e que Ele é o próprio Deus encarnado, nós estamos colocando em xeque tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós cremos ser genuíno e verdadeiro. Então nessa noite nós temos que entender realmente quem é o menino que nasceu. Ele nasceu de uma mulher pecadora, e nós vamos entender um pouco melhor esse texto, mas ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Hoje pela manhã tivemos aqui o pastor convidado, e várias vezes ele falou sobre sermos reformados e entendermos que realmente qual é a nossa missão, que tudo é graça, que tudo vem mediante a Ele, que é o próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus, e que tudo que nós damos a Ele, na verdade nós estamos devolvendo, porque Ele já fez tudo por nós. Então o tema dessa noite é a grandeza do bom menino. Eu quero que você pense comigo sobre a grandeza daquele que nós servimos. Estamos em dezembro, vamos comemorar alguns dias mais o Natal, e a primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos está no versículo 27, e nós vamos entender que tem alguns significados, algumas coisas neste texto. E o texto 27 vai dizer, 26 e 27, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Só para que a gente entenda, o nome Maria aqui significa exaltada. O nome Maria não tem no Antigo Testamento, mas é uma variação do nome Miriam, e Miriam significa exaltada. Então nós podemos dizer que Deus achou graça em uma pessoa pecadora como Maria, e a abençoou, deu um presente, e ela foi exaltada entre as outras mulheres, não porque ela não era pecadora. Então isso tem que ficar muito claro, que Maria, a mãe de Jesus, ela era pecadora tanto quanto eu, quanto você, mas ela teve um privilégio, vindo da parte de Deus, de carregar o Messias no seu ventre. Isso é um privilégio. E interessante é que a gente vai perceber também que tanto de Maria, da linhagem de Maria, quanto da linhagem de José, eles vinham da tribo de Davi. Porque lá no Antigo Testamento, nós já vamos ler vários profetas, e um deles é Jeremias, eles diziam o quê? Que da onde viria aquele que reinaria eternamente era da tribo de Davi. E aqui nesse contexto, como nós conversamos semana passada, tinha vindo o decreto da lei ali do imperador, para que cada um fosse se alistar na sua cidade. E neste processo todo, José e Maria estão noivos.
E ao contrário do que a gente está acostumado, estar noivo significa mais ou menos o namoro de hoje em dia. Entenda comigo o que era o noivado daquela época. A pessoa estava com a outra noiva da outra pessoa, ela não poderia mais se separar. Então o que significava? Que ela já realmente na nossa cultura ela era quase como uma pessoa casada, ela era casada no termo de não poder mais se separar, mas ela ainda não desfrutava de todas as coisas do matrimônio. E principalmente uma dessas coisas era o quê? A relação sexual com a outra pessoa. Então era um namoro que não tinha mais volta, simplificando, mas que não poderia ter relação sexual. E é neste contexto que tanto José quanto Maria, que vinham da tribo de Davi, vão aparecer ali nessa situação. E como eu falei no versículo 26 e 27, fica muito claro isso, quando o anjo Gabriel aparece, e aí ele começa falando da Galileia, chamada Nazaré. Galileia era um lugar muito conhecido, era uma região muito conhecida. Já Nazaré era uma vilazinha menor. Só que quando Lucas escreve aqui, ele dá uma ênfase a Nazaré. Por que ele está dando essa ênfase? Porque ele está querendo dizer assim, peraí, Jesus vai nascer lá, Jesus vem de lá, e os pais de Jesus fazem parte dali. Então peraí, essa cidade é importante. Então suponhamos, pensa em São Paulo e pensa em Caieiras. Qual é a cidade maior? Qual é a cidade mais conhecida? Você diz assim, eu sou de São Paulo, o pessoal sabe, eu sei de São Paulo. Sou de Caieiras. Talvez se você for para o Paraná falar Caieiras, não sabe, mas você fala assim, sou de São Paulo. Ah, São Paulo, eu sei onde é. Mas Lucas ele faz questão de dizer assim, peraí, é uma cidade abençoada porque esses dois fazem parte dessa cidade. Então Maria e José estão nessa situação, e aí uma virgem desposada, como eu disse, um certo homem da casa de Davi. Lucas faz questão de deixar muito claro a linhagem de Jesus. E lá em Jeremias capítulo 23, versículo 5 vai dizer, eis que vem em dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo, a justiça na terra. Eis que vem dias, diz o Senhor, em quem levantarei a Davi um renovo, justo e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Aqui a gente pode ver o profeta Jeremias falando do rei Davi, que ele seria alguém que reinaria de uma maneira correta, sabiamente. E hoje, pensando que Jesus vem dessa linhagem e ele é verdadeiramente o rei, Maria e José, eles têm que se sentir lisonjeados, felizes, exaltados por Deus por tão grande missão. E já no versículo 28 a 30, nós vamos entender que a notícia vem da parte de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida vêm da parte de quem? De Deus. E com o nascimento do Messias não foi diferente. Quem veio avisar Maria? Quem? Um anjo, anjo Gabriel. E se você retornar um pouquinho no mesmo capítulo, Isabel, que era alguém muito próxima de Maria, que era da família de Maria, ela era uma mulher estéril. Ela e seu marido Zacarias, sacerdote, eles clamavam a Deus, falavam assim, Deus, eu quero um filho. Senhor, por favor, me manda um filho. E se você voltar um pouquinho antes, você vai ver que Zacarias está orando, e um anjo aparece para ele e fala assim, vai dar tudo certo, você vai ter um filho agora. E ele fica com medo. Já com Maria, quando ele vai anunciar, ele chega de uma forma totalmente cordial. Ele chega no versículo 28, e entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, diferente do jeito que o anjo chegou para dar a notícia para o pai
de uma esposa que era estéril, quando ele foi falar com Maria, ele vai de uma forma totalmente regozijando aquilo que estaria acontecendo. Era a notícia, era o momento, era o Messias que estava sendo anunciado naquele momento. E ela diz assim: ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Ela se perturbou, mas se você voltar um pouquinho, quando o anjo vai dar a notícia para Zacarias, ele teve medo, porque o jeito que a notícia foi dada foi um tanto quanto diferente. Os dois eram milagres, os dois eram coisas maravilhosas acontecendo. Uma mulher estéril, sendo mãe, e a outra que era virgem, nunca tinha tido relação sexual com nenhum homem, sendo agraciada de carregar no ventre o fruto do Espírito Santo, que é o Messias do Salvador. É bonito ver que o nascimento de Jesus desde o começo é anunciado como festa. Festa. Eu não sei o que vem na sua cabeça a palavra festa. Eu fiz aniversário segunda-feira passada. Algumas pessoas, a Ingrid fez também ao decorrer da semana, a senhora Natanael fez também, a Shirley, a irmã Célia, várias pessoas fazem aniversário em dezembro, a dona Cida. Festa é o que? É um momento de alegria, comemoração. Seja festa de aniversário, seja festa de formatura, seja festa porque você descobriu que você está grávida, seja festa, não importa, festa é momento de alegria. E principalmente a festa vinda da parte de Deus, no anúncio do Messias. Então, mesmo com o susto, no versículo 29, ela fala assim: mas tá, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí o anjo explica numa tranquilidade para ela no versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus é quem nos escolhe, é Ele quem dá a notícia, é Ele quem faz as coisas no tempo certo. E assim aconteceu com Maria, mãe de Jesus. É um contraste muito interessante, porque ao mesmo tempo que uma idosa praticamente para a época, estéril, que nunca tinha tido filhos, é agraciada, uma recém-saída ali, entrando na puberdade, uma jovem que ainda está no seu noivado, não está nem casada, ela é agraciada também com uma gravidez. Então nós temos que entender que a notícia, quer seja ela de qual forma seja, vem da parte de Deus. Eu não sei quais têm sido as notícias que você tem recebido no seu dia a dia. Eu não sei se têm sido notícias que te trazem medo, assim como trouxeram naquele primeiro momento para Zacarias, ele assustou, e aí você pode ler o resto do capítulo na sua casa, eu te desafio. Ou se você tem recebido notícias, assim como Maria, que é momento de festa, de alegria, que ela não ficou com medo, ela ficou assim: mas tá, o que está acontecendo? Me explica. Eu não sei quais são as notícias da sua vida. Eu sei que a vida é feita de acontecimentos, como conversamos semana passada, é feito de notícias boas, ruins, notícias que vão acontecendo ao decorrer do dia, da semana, do mês, do ano. Estamos chegando ao final de 2019, tivemos muitas notícias, na televisão, na nossa vida pessoal, sentimental, espiritual. Mas uma coisa que eu quero te dizer: não importa qual foi a notícia que chegou para você, foi Deus quem trouxe essa notícia para você, porque lá em Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E neste momento aqui, por mais que no primeiro impacto a notícia: puxa vida, peraí, esse negócio não está certo, eu ainda não tive nada com José, não estou entendendo, mãe, peraí. A notícia veio da parte de Deus. E eu queria deixar muito claro para os irmãos que Deus, Ele capacita os escolhidos. Gideão, Jeremias e tantos outros, Moisés, tantos homens na Bíblia e mulheres também, quando Deus dá uma missão, eles querem dar aquela escapada, aquela escorregada. Falam: não, peraí, acho que você está confundindo, não sou eu, é outra pessoa. E Maria também falou assim: não, peraí,
Como assim? E nós fazemos isso. Às vezes Deus chega para a gente e fala assim: Felipe, faz tal coisa, porque é isso que eu quero de você. Como Ele fala? Através da Bíblia, através de pessoas ao seu redor, através da sua conversa com Deus em oração. Nós cremos que não existe mais revelação, porque a revelação geral já é a Bíblia, e a única profecia que falta se cumprir na volta de Cristo. Mas Deus fala com você porque a palavra dele é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma faca de dois gumes. Logo, Ele escolhe, capacita e faz o que Ele quer dos pecadores, e a notícia vem da parte dele. E lá nós conseguimos ver no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Tem alguma coisa aqui que diz também que o anjo Gabriel disse que o Senhor era com quem? Com Maria. O anjo, quando aparece, fala assim: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Igreja Presbiteriana de Caieiras, o Senhor é contigo. Eu não sei quais têm sido as suas notícias, mas eu sei que tudo vem da parte de Deus. Nós podemos entender um pouco mais a grandeza de Deus do versículo 31 ao 35. É um Deus que tudo pode. Olha só para você as características que vão ser apresentadas sobre o Filho de Deus: que Ele é grande, que Ele é o Filho de Deus, o trono lhe pertence, reinará sobre tudo e todos, e Ele é o santo Adão, Ele é o Adão perfeito. Do versículo 31 ao versículo 35 vai dizer, 32: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo de Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ele é grande, Ele é o Filho de Deus, o seu reino não tem fim, a Ele tudo pertence. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? E aí o anjo respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Neste trecho fica claro que a notícia de que o Messias estava chegando veio da parte de Deus, e qualquer outra notícia vem da parte de Deus na sua vida. Deus capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados. Outra coisa que fica muito clara, e o anjo quer deixar claro a Maria quem e sobre o que se trata o filho que ela espera, o que ela vai esperar naquele momento. Ele é grande, Ele é o próprio Filho de Deus, e desmascarando qualquer outra coisa que possam dizer acerca de Jesus, Ele é o Filho de Deus, e o trono lhe pertence. Se o trono lhe pertence, Ele é o próprio Deus. Logo, se diz que Ele reinará sobre todas as coisas, Ele é o próprio Deus. E diz que Ele é santo e perfeito. Só tem um que é santo e perfeito: Deus. E se a gente for lá para Romanos, a gente vai ver, eu quero que você leia comigo em Romanos capítulo 5, versículo 15, vai ficar muito claro quem é Jesus. Ele é o Deus encarnado, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que significa que Jesus Cristo, o Filho de Maria, através de uma obra do Espírito Santo, que é o próprio Deus sendo gerado ali, Ele é o Adão perfeito. A lei se cumpriu nele, Ele morreu uma morte que nós não poderíamos morrer, para nos justificar, porque nós somos pecadores. Então logo, mesmo que nós morrêssemos na cruz, nós não justificaríamos nada dos nossos pecados. Ele veio, morreu, derramou sangue precioso, e Ele é o próprio Deus. Coloque-se a pensar. A notícia veio: José e Maria da tribo de Davi,
Foi um momento de festa, de alegria. O anjo coloca e ensina aquela mulher um pouco do caráter de quem ela carregaria. Eu quero fazer uma aplicação bem rápida. Eu sei que o Messias já veio, se encarnou, morreu, ressuscitou, um dia voltará. Mas será que eu e você temos a grande noção da responsabilidade de que nós representamos esse menino? A grandeza, entendendo que nós somos representantes do Filho de Deus aqui na terra, entendendo que Ele só pôde fazer o que Ele fez porque Ele é o próprio Deus e o trono a Ele pertence. Será que nós realmente todos os dias da nossa vida sabemos que um dia Ele reinará sobre tudo e todos e reconhecemos Ele pela santidade dEle? Eu sei que no ventre de ninguém mais o Messias será encarnado, mas de uma outra maneira, de um outro ângulo, nós somos co-participantes disso também, porque você é o representante de Jesus. Então pensa comigo que, do mesmo jeito que o anjo falou para Maria, da responsabilidade, da alegria que ela tinha que ter, e que todas as notícias e as coisas que acontecem na vida dos seres humanos são vindas da parte de Deus, a graça, a salvação e assim por diante, nós temos que entender a grandeza daquele que nós servimos. Ela tinha que entender a grandeza e que ela era exaltada sobre todas as mulheres, não porque ela não era pecadora, mas porque ela teve realmente uma escolha de uma missão de carregar aquele que era o próprio Filho de Deus, por obra do Espírito Santo em seu ventre. Nós não temos isso, mas nós temos a responsabilidade de o que? Carregarmos o nome desse grande Jesus, desse grande menino, que é nosso verdadeiro presente. Ele tirou o pecado do mundo. Nós temos que entender que nós somos representantes deste grande. A grandeza do Filho de Deus é muito maior do que nós podemos pensar. Outra coisa que fica muito clara é que para este Deus nada é impossível. Tanto Maria quanto Isabel foram agraciadas, uma na juventude, outra na velhice, mas as duas receberam o quê? Presentes. No versículo 33, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus, versículo 37, eu quero que você grave para você, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, se a promessa de Deus, ela irá se cumprir. Deus prometeu no Antigo Testamento a vida do Messias e estava se cumprindo. Deus prometeu que um dia o seu Filho amado Jesus Cristo voltará e isso irá se cumprir. Para Deus não há impossíveis. O mesmo Deus que agracia e que dá as notícias da sua vida e que permite algumas coisas que muitas vezes nós não entendemos e muitas vezes, às vezes, nós nos assustamos por aquelas coisas que possam vir acontecer na nossa vida. É aquele menino que é grande, que quando o anjo fala com Maria, deixa muito claro a grandeza desse menino, que seria o Salvador, que é o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este é o mesmo Deus que faz o milagre de uma virgem conceber um filho e de uma estéril idosa também conceber um filho. Para Deus não há impossíveis. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele muda qualquer realidade. E você sabe qual é o maior milagre da Bíblia? Eu sempre faço questão de relembrar. O maior milagre da Bíblia é a salvação do pecador. Nós, uma natureza totalmente depravada, nós com os nossos delitos e pecados, com a nossa situação totalmente corrompida, com a lei desde Adão e Eva, a lei da representatividade por um pecado de que só uma pessoa pecou, Adão e Eva, que através deles entraram no pecado no mundo. Todos então estão condenados. Então eu e você, nós não conseguiríamos por nós mesmos escolhermos a Jesus, mas por um presente de Deus, através do Espírito Santo, este mesmo Espírito Santo que fez a obra e gerou o próprio Deus de uma forma humana,
na barriga de Maria. É este mesmo Deus que através do seu Santo Espírito chega ao nosso coração e nos confronta, mostrando a grandeza deste menino que mudou a história do mundo. O maior milagre da Bíblia é Cristo Jesus sendo exaltado na vida de um pecador. A maior e mais linda notícia foi: Maria, o Espírito Santo vai gerar em você o Filho de Deus. E a promessa se cumprindo ali naquela mulher. E hoje nós podemos desfrutar disso. Nós somos privilegiados por poder termos nascido depois de Jesus. Por quê? Porque nós já vivemos debaixo da graça dele. Ele sempre existiu, sim, mas de uma forma corpórea. Teve um tempo e teve um espaço. E nós podemos ver essa história aqui relatada no Evangelho de Lucas. Para Deus nada é impossível. Ele é grande, Ele é dono de todas as coisas, Ele muda qualquer realidade. Eu não sei como você entrou aqui essa noite para celebrar a Cristo comigo. Eu não sei se as notícias têm te abalado, mas do mesmo jeito que Maria e Isabel ficaram meio atordoadas com a situação, porque era totalmente impossível essa situação. Tanto uma quanto a outra era impossível elas terem filhos. Mas depois que elas foram relembradas, e assim Zacarias foi relembrado quem era Deus, as coisas fizeram muito sentido. Talvez seja faltando na sua mente hoje, você entrou aqui, talvez faltando você relembrar a sua mente quem é o Deus que você serve, e que as notícias e as coisas que acontecem na sua vida vêm da parte dele, sejam elas coisas que você goste ou que você não goste. Talvez você precise relembrar aquele menino que nasceu numa manjedoura. É o grande Deus, é aquele que tem o trono em suas mãos, é aquele que reinará para tudo sempre, aquele que nunca pecou, o perfeito. E por último, no versículo 38, uma coisa que tem que acontecer comigo e com você. O que Maria diz no versículo 38? Então disse Maria: aqui está tua serva. Do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela reconheceu diante de quem ela estava a sua missão, sabendo que mesmo assim talvez ela não teria capacidade, não tinha mesmo, porque nenhum de nós temos capacidade para podermos fazer alguma coisa de bom. Tudo que fazemos é mérito e a glória de Deus, porque é Ele quem gera em nós através do Espírito Santo. E através disso ela fala assim: entendi, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser, cumpra a sua palavra em minha vida. Será que a gente teria coragem de chegar hoje numa oração e dizer para Deus: Deus, eu não sei quais são os seus planos para a minha vida, mas cumpra-os, faça o que o Senhor quiser. Gente, parece fácil, mas para aquela época, uma mulher, uma menina, uma garota, que se dizia virgem, que nunca tinha tido relação, dizendo assim: agora eu estou grávida, e depois a gente vai ver a situação, né, toda, que a gente sabe que José ficou desesperado, porque ele sabia que ele nunca tinha tido nenhuma relação com ela, e assim o anjo, por misericórdia, aparece para ele e fala assim: não, fica tranquilo que ela não estava te traindo. Isso é obra do Espírito Santo, isso vem da parte de Deus, não abandone. Não era simples, é que hoje, depois que a história aconteceu, né, nossa, que legal, Maria, nossa, ela foi a mãe de Jesus. Mas se coloca numa situação dela, se hoje, até hoje, essa seria uma situação tanto quanto desagradável, imagina há tantos e tantos anos atrás, numa sociedade totalmente machista que era, uma mulher para ser grávida, e dizendo que não tem pai. Mas sabe o que ela falou depois que ela reconheceu? Ela falou assim: eis-me aqui, eu estou aqui. Ao entender a situação e diante de quem ela estava, o que era um privilégio servir a Deus, a resposta foi: aqui está a serva do Senhor. Será que neste Natal a gente pode dizer: aqui está a serva, o servo do Senhor?
esse desafio dessa série, e eu tenho conversado muito com vocês, é entender que Natal não é apenas mais um feriado. Tanto o Natal quanto a Páscoa tem um significado muito grande para aqueles que são filhos de Deus. Porque um é o nascimento de Cristo Jesus que é comemorado, e o outro é a morte e a ressurreição. Se essas duas coisas não tivessem acontecido, não existiria Evangelho. Ou melhor, nós estaríamos esperando ainda o Messias vir. Então ele já veio, a promessa se cumpriu. Nós temos que nos alegrar com isso. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías disse isso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem dito para Deus: eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser, usa a minha vida para aquilo que o Senhor quer, não para aquilo que eu quero. Sexta-feira nós tivemos um encontro aqui dos jovens, nosso jogo aberto. Nós conversamos a diferença entre ter e ser. O ter está baseado nas coisas transitórias. Então eu posso dizer que eu tenho um carro, que eu tenho uma casa, mas isso um dia vai passar. Isso não vai dizer de quem eu sou. Quem eu sou é aquilo que não acaba. Então quem eu sou é aquilo que eu entendo que eu sou, uma pessoa de Cristo Jesus. E tudo aquilo que eu faço que ecoa para a eternidade vai dizer quem realmente eu sou. Agora, se eu me preocupo com as coisas transitórias, colocando as coisas transitórias num lugar muito acima daquilo que realmente importa para Deus, eu estou baseando a minha vida no ter e não no ser. Talvez o primeiro passo para a gente ter a nossa vida baseada no ser em Cristo é: estou aqui. Eu não sei falar muito bem, não sei cozinhar bem, eu não sei cantar muito bem, mas eu sei receber bem visitante. Glória a Deus, eis-me aqui, Senhor, usa. Senhor, mas tem tanta coisa acontecendo na minha vida, coisas que tem me dado medo, me assustado. Lembre-se quem é o menino que nasceu, quem é o seu Salvador. Ele é grande e grande em poder. Concluo então a minha pregação desta noite, pensando algumas coisas com os irmãos. Precisamos entender que Ele não chega nem atrasado, nem adiantado em nossa vida. Isabel podia pensar que era tarde demais, e Maria podia pensar que era cedo demais, mas Ele chega no tempo certo. Para Ele não há nada impossível, sua causa pode ser impossível para os homens. Maria perguntou: como será isto? Isabel, sendo velha e estéril, dá à luz? Devemos nos submeter à vontade de Deus. Maria era uma jovem favorecida, bendita entre as mulheres, crente, disponível para fazer a vontade de Deus. Os pastores o adoraram, os magos o adoraram, os anjos o louvaram. E você? Já disse eis-me aqui? Eu não sei como está a sua vida. Eu sei que a notícia chega na hora certa, do jeito certo, da maneira que Deus quer. Tem até um canto que a gente canta, né? Plano melhor nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. É Ele quem traz a mensagem que Ele quer para o seu coração, através da palavra de Deus, através da oração, através das pessoas que estão ao seu redor. E principalmente, Ele te relembra todos os dias quem Ele é, o seu caráter e que Ele reinará para sempre. Cabe a nós então entendermos diante de quem estamos e dizermos: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor, para o que o Senhor quiser. Não é apenas o Natal,
Vamos comemorar o verdadeiro sentido do Natal. Porque se ele se esvaziou, nasceu numa manjedoura, nada do que eu faça chegará aos pés de tamanha humilhação que foi se esvaziar para se fazer um menino. E eu até mesmo falei, nossa igreja está cheia de bebês fofos, né? Que vontade de apertar. Eu aperto um pouquinho, claro. Mas eu olho assim para os bebês nos braços das mães e dos pais, dos tios, e eu vejo quão dependentes eles são dos pais. Você pode, eu não sou pai ainda, espero um dia ser, mas quem já é pai e mãe, quem é tio aí, sabe dizer que ele chora, a criança ou ele ou ela chora, aí ou precisa trocar de roupa, mas alguém tem que fazer isso por ele ou por ela, tem que dar de mamar, mas alguém tem que ir lá e colocar a mamadeira ou outra comida para aquela criança comer. Você imagina que o próprio Deus teve que passar por tudo isso, ele chorou de fome e a mãe dele teve que dar de comer para ele, para que eu e você pudéssemos comemorar o Natal, entendendo que através desse menino, um dia ele poderia vir, e um dia todo joelho se dobrará para esse menino que é o Messias prometido. Você já disse, eis-me aqui? Baixe sua cabeça, vamos orar, hein? Assim que acabar a oração, a equipe de louvor pode tomar assento aqui na frente para cantarmos o último cântico. Senhor, obrigado pela ministração da Tua Palavra, pela exposição da Tua Palavra. Senhor, assim como Isabel e principalmente Maria, que foi exposta hoje aqui, e José, nós possamos entender que o Senhor, tudo vem do Senhor, e que a palavra final vem do Senhor, e que sendo coisas que nos agradam ou não, é o Senhor no direcionamento, na soberania de todas as coisas. Que realmente nós possamos sempre relembrar, Pai, que o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, que o Senhor enviou o seu Filho Jesus, que é grande, que o trono pertence a Ele, que Ele reinará sobre todos e todas as coisas desse universo, Pai, e que Ele é santo, perfeito, e que mesmo se esvaziando em forma humana, nunca pecou, mas se fez homem, uma criança, que teve que aprender a falar, se expressar, comer, para que Ele fosse o Adão perfeito, Pai. E que realmente a gente possa dizer, assim como Maria, entendendo que assim como Gideão também, puxa vida, Deus, será mesmo que é isso que o Senhor quer de mim? Eu não sou capaz para fazer tal coisa, e realmente nós não somos capazes de nada sem Deus. Ao olhar para a minha vida, eu clamo e agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder presenciar aquilo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas da nossa igreja também, Pai. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque é o Senhor quem faz a obra em nossas vidas. Nessa noite nós queremos, e principalmente nós possamos dizer assim: Senhor, eis-me aqui, que este Natal não seja apenas comida, presentes, mas seja o Natal do eis-me aqui, meu Salvador. Faça o que o Senhor quiser do teu servo e da tua serva. Faça o que o Senhor quiser, o que lhe aprouver a fazer. Usa-me, Senhor. Usa-me naquilo que vai te engrandecer, naquilo que o Senhor já escolheu para mim. E assim como nesse texto ficou muito claro que para o Senhor não há impossíveis, faça a tua obra, Pai. Eu confio, eu creio no Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. Mas é o Deus do impossível, não naqueles momentos que nos trazem a nossa satisfação. O Senhor é o Deus do impossível, porque o Senhor faz o que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, e na forma que o Senhor quer, no tempo e no espaço, e assim por diante. Então que nós confiemos nisso, que nós amemos isso, e que nós vivamos por isso. Que no nome de Jesus nós possamos realmente, Pai, entender que tudo está debaixo do teu controle. Eis-me aqui, envia-me a mim. Perdoa os nossos pecados. É no nome de Jesus, Senhor.